E tá assim, vamos supor que tem alguém assistindo a gente e fala, cara, pô, eu queria virar empreendedor espacial. Vale a pena Vale. ir atrás de alguma coisa com o China? Porque eu sei, porque na minha área, a China tem muita parceria aqui com o Brasil, na área de petróleo, eu tô falando, entendeu? Então tem a Sinopec, Sinochem aqui, entendeu? Faz projeto e tudo. Aí o cara que é um empreendedor, aí, que quer, vamos supor, seguir igual você. Só que o cara fala, caramba, e se eu for ali pro outro lado, será que dá? Será que existe? Será que tem como, entendeu? Porque se eles têm esse plano, né? Tem uma abertura, pelo menos, ou será que não? Tem abertura. Eu, inclusive, a minha empresa já participou de um evento onde a gente foi avaliado por uma comitiva chinesa e propuseram investimento na minha empresa. Aí. E a gente negou. Ah, é? Porque achou que seria arriscado demais. Entendi. Você faz as avaliações lá. Fiz as avaliações e não valeu a pena. Mas tem uma empresa da Argentina chamada Satellogic, que é uma empresa de magiamento terrestre. E o principal round de investimento dessa empresa foi chinês. E aí eu falei, putz, os caras da Satellogic vão só atender o mercado chinês agora, esquece todo o resto do mundo. Cara, Forças Armadas Americanas fechou um contrato gigantesco com os caras. Olha só. Então, assim, tem coisas que, né, você acha que está escrito na pedra e não vai... Não está, não, com certeza. Com certeza. É difícil. Você tem que mensurar os riscos, claro. Né? Mas sim, existe possibilidade de você apresentar uma ideia para a China, né? E qual que é o caminho, assim? Você consegue dar? Na China, quem toca toda essa parte, assim, o governo está metido em tudo, né? Então eles têm lá um órgão chamado Great Wall, né? Muralha da China, que ele é o cara que intercede por empresas junto ao governo chinês, né? Certo. E aí, cara, você vai em evento da área, você inevitavelmente acaba caindo com um cara desse e você troca uma ideia com ele e tal. Na China, esse seria o caminho. Cada país vai variar. Entendi. E o que eu defendo muito hoje em dia é que o Brasil deveria ter seu próprio ecossistema de empresas espaciais. Com certeza, né? E deveríamos educar os investidores para entender a importância disso e como que isso pode ser rentável. Deveríamos educar os empreendedores, os sonhadores, os idealizadores da possibilidade de se fazer isso. E deveríamos educar os potenciais clientes, né? Então, existe um trabalho, cara, que é muito ainda incipiente, de você conectar essas pontas todas no Brasil e criar um ecossistema. Claro. Mas ninguém vai fazer isso pelo Brasil. Eu já cheguei a essa conclusão. E aí, eu e outras pessoas que temos interesses comuns, começamos a pensar modelos de como criar um ecossistema brasileiro de startups espaciais. Então, eu não estou sozinho nessa. Talvez eu seja um dos pioneiros, mas tem outras pessoas comigo, tem outras startups espaciais no Brasil. A gente tem uma aliança de startups espaciais brasileiras, onde a gente tem... São 40 associados atualmente. Desses 40, legal. 13 tem, acho que, startups, já com algum tipo de atividade. E, fora isso, eu, Lucas, com a minha empresa, montei um programa chamado New Space Brasil, que é de educação para empreendedorismo espacial. Então, se alguém tiver interesse, entra lá no newspacebrasil.com. A gente tem lá um fórum, tem um servidor no Discord, que a gente discute empreendedorismo espacial. E oferecemos um curso de formação digital, né, online, certo, para a pessoa entender o que é ser empreendedor, mas com essa pitada espacial. Claro. E aí, ao término desse curso, a gente oferece uma residência física para algumas startups virem passar um tempo com a gente. Tipo uma incubadora, assim? É tipo uma incubadora, mas a gente chama de residência, porque realmente jogamos o cara lá no meio de um centro de inovação em São Carlos. Legal. E aí ele tem que acionar a gente de que tipo de ajuda que ele precisa. Não é uma coisa que eu tenho estruturado, falando, faz A e B. Entendi. Então a gente vai se conectando e ajudando ele. Então, assim, para o cara entrar no nosso programa, ele tem que ter a fase de ideação. Então ele tem que estar com qual que é o modelo de negócio que ele quer implementar, qual que é a ideia por trás disso. Ela é escalável? O que dá para fazer? O que não dá? Ele já tendo essa ideia dentro da área de New Space, ele aplica para o nosso programa e ele vai receber um banho de loja lá, sabe? Então ele vai chegar lá e a gente vai ajudar ele a ter uma maturidade maior para conseguir se conectar com os investidores e aí conseguir tocar a vida da startup. Fora isso, a minha empresa se alinhou com um fundo de investimento e a gente estabeleceu uma meta para os próximos 5 anos de investir em 20 empresas de New Space no Brasil. Então a gente já tem um dinheiro assegurado, né? E a gente está procurando. Então, você que quer ser empreendedor espacial, a gente está criando todos os meios possíveis. Vendo só, cara? Tem muita gente perguntando, o que seria o tal do New Space aí que você fala? Isso. Nossa, isso é importante definir, cara. É. O New Space é
Eu vou começar. O que é o Legacy Space? Que é o anterior, tá? Uhum. Algumas pessoas chamavam de Old Space, mas é muito pejorativo chamar de Old Space. Old School, né? Então é o Legacy. O Legacy, cara, foi toda a história da astronáutica onde os governos encomendavam projetos tecnológicos. Entendi. Então não quer dizer que a iniciativa privada não participou da Apollo. Ela participou. Várias empresas que estão aí fizeram parte da Apollo. Motores e tudo, né? Tudo. Mas elas não chegaram e falaram, poxa, vou desenhar um modelo de negócio porque tem que ser sustentável, economicamente falando. Não, simplesmente recebi um pedido do governo americano e aí elas entregavam aquele pedido. Era uma encomenda tecnológica. Lá por volta da década de 70, os caras começaram a cunhar um termo chamado Outspace, do sentido de que em algum momento vai ter que parar com essa coisa de só ser encomenda tecnológica e as atividades começarem a ser economicamente sustentável no espaço. Esse termo ficou alguns anos. Finalzinho da década de 80, virou New Space. Até década de 90, não tinha nenhuma startup muito conhecida na área, mas já tinha alguns malucos fazendo isso. Tem um documentário chamado Os Órfãos da Apollo, fica aí de dica. Onde que tá, sabe? Ele tem na Amazon, tem. No YouTube tá liberado. Você encontra no YouTube? Legal. E ele conta o comecinho dos primeiros empreendedores espaciais. Os caras que foram arriscar ali. Foram arriscar. Eles usavam até umas bandeirinhas de pirata, que era um negócio... cara, mesmo, cara? Era um negócio muito maluco. A primeira empresa foi a Mir Corp, que era uma empresa que ia mandar turista para Mir. Caramba, isso aí que é década de? Comecinho da década de 90. Olha só. 90? Não, término da década de 90. Certo. E esses caras que começaram, o governo fez romper, porque não queria que voasse com os russos, eles eram americanos. Caramba. Fez romper. Eu não quero falar os spoilers do documentário, porque o documentário é muito legal. Vejam lá Os Órfãos da Apollo. E hoje em dia esses caras continuam na indústria. Então, um deles é o fundador da NanoRacks, que é a principal empresa de hardware na estação espacial. Claro. E o outro foi o fundador do Deep Space Industry, que foi uma das empresas que estava se propondo a minerar asteroides. Então os caras continuam nativos, são pessoas conhecidas, mas eles começaram lá atrás. Caramba. O documentário é super legal nesse sentido. Então, o que é o New Space no fim do dia? O New Space, tem muita gente que acha que New Space é CubeSat e microlançadores. Cara, essa definição está muito errada. New Space é eu ter um empreendimento espacial, tá, baseado numa gestão enxuta, como se fosse uma startup, né, baseado em tecnologia, que faça uso de algum asset, de alguma infra baseada no espaço. E por que é importante falar que faça uso de uma infra? Porque eu não preciso fazer meu próprio satélite. Certo. Eu posso, por exemplo, ter uma startup que está usando fotos da constelação da Planet, por exemplo, e estou melhorando o combate a algum tipo de peste. Algum elemento que esteja matando plantação, sei lá, do Mato Grosso. A partir do momento que eu estou mergulhado de alguma forma num asset do espaço, mesmo eu não sendo dono dele, aquilo, de certa forma, já te caracteriza como New Space. O cara pode ser um programador que pega as imagens hiperespectrais e tal, e com isso descobre onde que é melhor, sei lá, plantar feijão, tal, coisa do tipo, né? Aí tinha um cara, até estava no Twitter algum tempo atrás, algumas semanas atrás, propondo uma régua de medição para você definir o quão New Space você é. Sabe? Caramba, tá nesse nível aí, então. Mas assim, eu acho besteira. Entendi. Porque você começa elitizado, tipo, só o cara que faz foguete, entendeu? Que é o cara de New Space. Não, eu gosto muito dessa ideia. SpaceX, essas coisas não entram em New Space. Entra. New Space, entra. A SpaceX foi a primeira empresa real de New Space. Ah, tá. E ela é a face mais conhecida. Claro. E a gente usou a democratização do espaço através da SpaceX. Então a SpaceX trouxe... Porque até a década de 90, aquilo era teórico. Porque tudo era muito caro ainda. Então, quando a SpaceX veio e jogou o preço... é caro, né? Mas está ficando cada vez mais barato. Sim, tá. Então, os preços, por exemplo, cristalização de proteína. Cara, cristalizar uma proteína no espaço era $20 mil. Agora eu estou pagando $3 mil. Olha como é que o preço está diferente. Entendeu? Então, fica... o Douglas falou isso aqui. Fica viável você levar experimentos para serem rodados no espaço, né? Eu não levo de estudante todo ano. Se não existisse a SpaceX, provavelmente não estaria fazendo isso. Entendi. Tá? Então, assim, hoje as coisas iniciaram ali. Aí eu vou dar uma dica de um outro livro. Os Barões do Espaço, Space Barons, que conta a história lá do começo, como que o Elon Musk começou, Jeff Bezos, Richard Branson e o Paul Allen, da Microsoft, que era o cara que começou
junto com o pessoal ali da Virgin, que não chamava Virgin Galactic na época ainda. Ele que começou em determinado momento, o Richard Branson foi lá e comprou a parte dele, tirou o cara da Microsoft, e depois que teve um acidente, quase teve um acidente, quando eles estavam tentando o X-Prizes lá, ele falou, cara, eu não quero ver gente morrendo, eu vou fazer outra coisa. E ele montou... que barraram o X-Prize, né? Terminaram? Terminaram. E ele pulou fora e o Richard Branson entrou no lugar dele. Esse livro é muito bom, Space Barons. E aí, cara, foi ali que foi realmente o começo do New Space. Né? Certo. E aí o New Space, no fim do dia, é uma startup que busca um elemento no espaço para criar um modelo de negócio, muitas vezes para resolver problemas da Terra. Certo. E aí tem uma frase que eu gosto muito dessa frase, não fui eu que cunhei ela, mas eu gosto sempre de repetir que assim, o espaço não é um produto. O espaço é um meio. Então, assim, eu tenho que olhar para o espaço como um meio que eu consigo atingir um produto. Claro. Então, indústria petróleo e gás, por exemplo, óleo e gás. O que eu posso usar satélite para resolver problemas ainda não resolvidos? Né? Que tipo de radar SAR eu posso usar? Que tipo de micro-ondas eu posso usar para auxiliar um trabalho que talvez o avião faça hoje em dia? Aí eu consegui determinar algumas tecnologias, alguns satélites que já estão em órbita para isso e fiz uma solução baseada nisso. Cara, isso é New Space. Entendeu? Então, olhando esse mercado todo que é gigantesco, a gente pode até especificar várias frentes distintas do New Space, mas no fim do dia, brasileiros poderiam estar fazendo parte disso. Pô, muito, né, cara? Por quê? Caramba. Eu não preciso de Alcântara para isso, eu não preciso de um foguete para isso, e eu não preciso nem fazer satélite no Brasil para isso. E aí o que eu defendo hoje é, a gente tem que participar da economia espacial. E pode ser programando no porão da tua casa. É isso aí, né, cara? É o que você falou, né? Usar o que o espaço satélite. Tem um monte, né? Que a Planet Labs e todas essas, né? Que fazem de imageamento de ultra definição, né? Cara, que você vai lá, pega, propõe, né? Algum código, algum algoritmo para resolver algum problema. Deslizamento de terra, coisa meteorológica, incêndio, que tá aí o pessoal, né? Louco. Então tem coisa pra caramba. E aí você participa, né? Sem ter que lançar foguete, tudo aquilo, né? E você faz um caminho inverso, né? Então, em vez de você desenvolver o foguete para desenvolver o satélite para chegar na solução, você já vai na solução de uma vez. Claro. E quando tiver gente suficiente no Brasil fazendo a solução, vale a pena você pensar em abrir uma empresa de satélite no Brasil. E quando tiver empresa de satélite suficiente no Brasil, vale a pena você pensar no lançador. Foguete. Isso. Entendeu?